Um abraço a todos os queridíssimos amigos da NFL Brasil Destaque Semana 9, né? Que terminou com uma grande vitória do Arizona Cardinals em cima do Dallas Cowboys. Lá em Dallas, foi a primeira derrota dos Cowboys em casa nessa temporada. O Jacoby Brissett tá jogando tão bem, né? Senta lá mais um pouquinho. O Kyler Murray, que perdeu os últimos 3 jogos com uma lesão no pé, né? Tá 100%? Volta quando você estiver 120%, porque o Jacoby Brissett tá soltando a bola, que tá uma coisa realmente impressionante. A defesa do Arizona também jogou bem, foi a primeira vitória nos últimos 6 jogos aí pra Arizona. Mas é um time pra gente ficar de olho aqui nas próximas semanas. Eu acho que, mesmo perdendo todos esses jogos, todos os jogos foram extremamente competitivos. Se o time aprender a jogar um pouquinho melhor no quarto período, e jogou bem no quarto período aí contra Dallas, eu acho que a Arizona ainda pode fazer talvez um pouquinho de barulhinho. A campanha não ajuda 3-5 da temporada, mas foi uma vitória legal lá em Dallas, porque o ataque dos Cowboys estava produzindo 41 pontos por partida em casa, né? E o ataque produziu apenas 10. Os times especiais anotaram um touchdown também. Bom, os meus 5 principais destaques dessa rodada agora. E eu começo com o Pittsburgh Steelers vencendo o Indianapolis Colts, e a defesa dos Steelers é a resposta contundente que eu tava esperando. Eu tava esperando essa resposta da defesa dos Steelers. Falei, cadê você, Pittsburgh Steelers? 4 jogos nessa temporada, cedendo pelo menos 30 pontos, cedendo 25 pontos por jogo. Seria a pior marca da franquia em décadas, né? Assim, uma defesa que deixava muito a desejar contra o passe, pior defesa contra o passe, uma das piores de um modo geral nessa temporada, tá? Então, mesmo em primeiro lugar, a gente estava realmente com o pé atrás, a gente precisava ver uma grande performance contra um excelente time. Pois bem, o Indianapolis Colts foi para Pittsburgh com o seu melhor ataque na NFL e levou uma surra, com Daniel Jones voltando ao planeta Terra. 5 turnovers pro Daniel Jones, ele tinha cometido apenas 3. Os Steelers forçaram 6 turnovers, a melhor marca do time desde 2012, quando forçaram 7 contra o Tennessee Titans. O Jonathan Taylor, que estava simplesmente pegando fogo, teve apenas 45 jardas. Essa é a defesa do Pittsburgh que a gente está acostumado a ver. Essa é a defesa que a gente vai precisar ver toda semana para Pittsburgh realmente ter grandes chances aí de vencer sua divisão, porque o Baltimore Ravens está chegando aí, fãs. O Baltimore Ravens está chegando aí, jovens, ok? Então, essa batalha aí na divisão norte da AFC vai ser muito interessante, mas enfrentando uma grande linha ofensiva, a linha ofensiva dos Colts é excelente. Os Steelers pressionaram o quarterback em 33% dos recuos, que é um índice muito, muito alto. Tudo deu certo para a defesa do Pittsburgh Steelers, e o ataque produziu o suficiente, aí 27 pontos contra uma defesa boa, né? Agora, você perde a batalha dos turnovers por 6-1, fica impossível ganhar, né, em Indianapolis. Então, os Colts estavam com apenas 4 turnovers no ano inteiro e cometeram 6 aqui. E eu acho que vale ver os dois lados da moeda, né? Assim, a gente tá elogiando muito o Pittsburgh. Do outro lado, a gente começa a ficar com o pé atrás, talvez, aqui com o Daniel Jones. E a gente sempre tem um pé atrás com o Daniel Jones, e eu acho que é muito justo isso, porque ele não tem tido uma grande carreira, e ele tem sido um quarterback de altos e baixos, né? Mais baixos do que altos, para te falar a verdade, né? Então, jogou muito bem nessas 8 primeiras semanas, quando a linha ofensiva funcionou, quando o jogo terrestre funcionou, né? E também enfrentou alguns oponentes um pouquinho mais fracos, não quero desmerecer nada, mas em algum momento você pede pro seu quarterback se virar. Deu tudo errado, QB, deu tudo errado, a gente não vai conseguir te proteger, a gente não vai conseguir correr com a bola, a defesa vai vacilar, se vira. Quantas mil vezes que a gente vê os grandes quarterbacks se virando, né? Tem que carregar o time nas costas. Será que o Daniel Jones é esse quarterback? Nunca se mostrou ser esse quarterback, tá? Então, nessa partida, ele realmente vacilou. Fumbles, interceptações, né? Passes errados no meio de marcações acirradas, leituras erradas. Foi feio de ver o Daniel Jones. Vamos ver a volta por cima aqui de Indianapolis, mas o Pittsburgh acorda na segunda-feira com muita felicidade
e otimismo, não é verdade? Meu segundo destaque, eu nem sei o que destacar desse jogo, sinceramente. O Chicago Bears venceu o Cincinnati Bengals por 47-42. E depois do jogo, no vestiário, a gente viu o Ja'Marr Chase falou assim, cara, eu vou ficar na minha pista aqui, porque eu não quero que nenhum jogador de defesa em algum momento chegue pra me criticar. Então, é entendido num vestiário da NFL que a defesa não fala do ataque, ataque não fala da defesa, mas, cara, Chase Brown não aguentou. Running back. We put the ball in the end zone and go up a point at the end, finish the game, like, just end it. Fala assim, cara, a gente tem que finalizar os jogos. Tem que finalizar os jogos. E jogando algumas palavrinhas que começam com F, aí nos repórteres, a mesma coisa com o Chase, né? Então o clima dentro do vestiário do Cincinnati não está bom e eu não consigo imaginar um ataque, mais frustrado depois de um jogo. Tá? Porque é o seguinte, você perde 47-42. Você vira o jogo nos últimos 2 minutos, você estava perdendo por 2 touchdowns. Quer dizer, na semana passada, você estava ganhando por 2 touchdowns e levou a virada. No quarto período, era a sua chance de devolver isso, ok? De dar a sua resposta. A gente também consegue virar, né? Em casa, perdendo por 41-27, faltando 2:24, você vai lá, anota um touchdown, recupera o onside kick, anota outro touchdown, e aí você perde o jogo. É demais, cara, é demais, né? É de querer jogar a televisão pela janela aqui. É muito, muito frustrante o que aconteceu lá em Cincinnati, pro torcedor, obviamente, do Cincinnati Bengals, né? Do outro lado, cara, Caleb Williams recebeu o passe para touchdown. Caleb Williams lançou passes para touchdown. Colston Loveland teve o touchdown da vitória na reta final, né? O torcedor dos Bears se divertiu bastante com esse ataque que produziu 47 pontos. Mas, cara, Joe Flacco, primeiro jogador dos Bengals a ter pelo menos 450 jardas e 4 touchdowns desde 2021, quando o Joe Burrow conseguiu o feito contra o Baltimore. Então, você tá em casa, você tem o seu quarterback produzindo nesse nível, você tem uma grande virada aí na reta final e mesmo assim você perde. Cara, esse ataque, essa defesa dos Bengals é simplesmente horrenda e ela é a primeira a ceder pelo menos 300 pontos nos 9 primeiros jogos de uma temporada desde 2012, quando o Tennessee Titans também conseguiu esse feito terrível, não é verdade? Meu Deus do céu. Que jogaço, que vitória de Chicago, mas que vacilo da defesa do Cincinnati Bengals, impressionante. E outra coisa também, você anota 38 pontos, depois você anota 42. Com esses números, Joe Flacco, mais que 450 jardas, você vê o T. Higgins e o Ja'Marr Chase, ambos com pelo menos 110 jardas. Semana passada também números bem expressivos. Qual foi a última vez que a gente viu 2 jogos seguidos do Cincinnati Bengals em casa, nesse nível de ataque, com derrotas? Eu sei que do ano passado dava a impressão que era toda semana, era isso, e eles perdiam os jogos, né? Mas 38, depois 42, com seu quarterback tendo 470 jardas, né? Cara, muito difícil perder 2 jogos assim, com números tão incrivelmente expressivos. Inacreditável. O meu terceiro destaque vai para as zebras nórdicas. Eu tô falando das zebras lá no norte, né? Na divisão norte da NFC. Fala sério, as 2 maiores zebras da temporada aconteceram com os Lions e os Packers perdendo. Os Lions eram favoritos por 9,5 pontos contra Minnesota. O Green Bay Packers era favorito por 13,5 pontos contra o Carolina. Foi a maior zebra da história do Carolina desde seu primeiro ano na liga, em 1995, quando o time era zebra por 14 pontos contra a equipe do São Francisco 49ers e conseguiu a vitória, né? Uma coisa impressionante o que os Panthers fizeram. Agora, eu até falei nos meus stories, né? Assim, eu apostei no Green Bay Packers, mas eu falei, cara, se o Carolina Panthers conseguir correr um pouquinho com a bola aqui, controlar relógio, eles podem ter uma chance. Rico Dowdle nessa temporada, cara,
Número 3 na NFL em jardas terrestres. É um running back que nem começou a temporada como titular. Era o Chuba Hubbard. Chuba Hubbard, coitado, se machucou e aí sumiu, né? Assim, nunca mais vai voltar a ser titular. Mas Rico Dowdle teve 130 jardas, 2 touchdowns. Ele é o terceiro melhor corredor da NFL com 735 jardas. E na semana passada, mesmo com uma vitória por 10 pontos... contra o Pittsburgh Steelers, os Steelers correram para mais do que 5 jardas contra essa defesa do Green Bay Packers. E aí a pergunta é, será que a galera tá superestimando um pouquinho esse time de Green Bay? Os Packers foram a minha escolha para o Super Bowl antes da temporada. Mas o fato é que a gente olha aqui no Green Bay nessa temporada e quais foram realmente os jogos completos dos Packers esse ano. O primeiro jogo foi um jogo completo, uma vitória realmente maravilhosa em cima do Detroit Lions, né? E aí, semana 2, ganha de Washington e foi uma vitória boa também. Então, 2-0 que começou assim de uma forma realmente impactante, na minha opinião. Semana 3, perde para Cleveland, né? E aí, cede 40 pontos contra os Cowboys. O negócio começou a desandar na semana 3. Cede 40 pontos para os Cowboys. Semana 5, não joga muito bem contra os Cincinnati Bengals em casa, especialmente no segundo tempo, e vence um jogo apertado contra os Cincinnati Bengals. E aí, uma vitória complicada contra o Arizona, em que o Arizona poderia ter vencido, né? Uma vitória na reta final, não foi o melhor futebol americano. E aí, contra os Steelers, você não jogou bem no primeiro tempo, jogou muito bem no segundo. Aí eu vi aquele time de Super Bowl no segundo tempo contra os Steelers, mas não no primeiro tempo. E agora você perde para o Carolina Panthers, né, em casa, 1-5 na Red Zone. Então, a campanha é boa, mas a gente tem visto altos e baixos aqui. Sim, é só a primeira metade da temporada, e eu acho que os times engrenam, os bons times realmente começam a engrenar em novembro e em dezembro, então eu tô muito esperançoso que Green Bay ainda vai ameaçar o título. Eu gosto dos Packers, gosto do torcedor, eu gosto da tradição de Green Bay e tudo mais, só que os Packers precisam ser um pouquinho mais consistentes aqui. Carolina dominou, como eu disse, correndo com a bola, e defensivamente protegeu muito bem as últimas 20 jardas do campo, com vacilos também dos Packers, né? Erro de field goal, 1-5 aí na Red Zone, mas Carolina tem 5 vitórias nos últimos 7 jogos, e se tivesse um grande quarterback, talvez poderia ser um player aí na Conferência Nacional, tá? Porque a defesa é bem melhor do que a defesa que vimos no ano passado, e o jogo terrestre é um dos ótimos da liga nesse momento, e a defesa terrestre também mudou da água pro vinho esse ano. Eu sei que na semana passada contra o Buffalo Bills foi um desastre, e teve alguns jogos desastrosos contra New England e contra Buffalo, mas são as únicas 2 derrotas dos Panthers aqui nas últimas 7 rodadas, né? Bryce Young teve 100 jardas, não fez muita coisa, mas conduziu a campanha vitoriosa. Tem algumas coisas interessantes acontecendo lá em Carolina. E aí o Minnesota Vikings, né? Minnesota também, cara. Assim, a gente tava falando dos Vikings, quando a gente fala dos Vikings, a gente fala daquele time que é bom defensivamente, que pressiona o quarterback, para o jogo terrestre, e nada disso estava acontecendo, né? Aí o J.J. McCarthy voltando o primeiro jogo desde a semana 2, e aí Minnesota contra Detroit vai levar uma surra. Cara, eles foram lá e pararam o jogo terrestre. Foi um dos jogos mais impressionantes dessa rodada, sinceramente. Pararam o jogo terrestre, Jahmyr Gibbs não fez nada, tava todo mundo correndo contra o Minnesota Vikings, tá? Jahmyr Gibbs não fez nada, Montgomery teve apenas 45, foram 65 jardas terrestres totais para a equipe de Detroit, e eles pressionaram Jared Goff o jogo inteiro, 5 sacks em cima do Goff. Você vai para Detroit e você cede menos de 30 pontos contra esse time, é realmente espetacular, tá? Então, grande vitória. J.J. McCarthy, ele tem um negócio, eu sei que foram apenas 143 jardas, ele teve 2 touchdowns lançados e um touchdown terrestre, mas o J.J. McCarthy, ele tem um negócio, assim, um certo borogodó, um certo sambinha nos pés, que me chama realmente a atenção, tá? Ele foi um grande vencedor lá em Michigan, até agora ele mostrou muita coisa,
mas ele teve uma grande virada no início da temporada contra o Chicago Bears, no quarto período, depois de 3 períodos terríveis, e aqui nessa partida ele foi lá e levou seu time à vitória no estádio extremamente hostil contra um rival de divisão. Eu gostei muito do que eu vi, eu gosto da personalidade desse jovem J.J. McCarthy, e era uma vitória crucial aqui para Minnesota, que volta para 4-4 e ainda sonha com uma vaguinha nos playoffs e ainda sonha com o título da divisão, né? Tem muito jogo ainda pela frente, tem mais 9 jogos. Ok, o meu quarto destaque vai para o jeito que o Buffalo Bills venceu o Kansas City Chiefs. O Buffalo Bills não é um time de ataque aéreo. Não é. O Buffalo Bills é um time que quer te espancar fisicamente nas trincheiras, correndo com a bola. É isso que o Joe Brady, coordenador ofensivo, quer fazer, e é exatamente isso que os Bills fizeram contra o Kansas City Chiefs. E foi a maior vitória dos Bills nessa temporada. Por quê? Porque não só no ataque a gente viu o Buffalo dominando fisicamente, mas também na defesa. E contra um time que estava realmente pegando fogo, a gente está falando do Kansas City Chiefs, um time que estava com 5 jogos seguidos anotando pelo menos 28 pontos, Patrick Mahomes, candidato ao prêmio de MVP, favorito ao prêmio de MVP, tudo dando certo, né, para a equipe de Kansas City, e o Buffalo Bills foi lá e conseguiu essa vitória. James Cook, 114 jardas, linha ofensiva jogando bem demais, protegendo o seu quarterback, e aí do outro lado, a defesa pressionou o Patrick Mahomes o jogo inteiro, cara. Ele acertou 44% de seus passes, foi a pior marca de sua carreira, 44%. Foi pressionado em 47% dos recuos, que foi o índice mais alto dessa temporada, né? Então ele foi pressionado o jogo inteiro, os Chiefs não correram com a bola, Buffalo correu com a bola, controlou o relógio, dominou nas trincheiras, e é assim que você vence o Kansas City. Ok, você tem que pressionar o outro quarterback, o Mahomes. 141 jardas terrestres a 79 para Buffalo, né? Realmente impressionante. Realmente impressionante. 3 touchdowns terrestres aqui nessa partida. James Cook espetacular. Josh Allen nem teve que trabalhar muito, ele foi muito eficiente quando lançou a bola, mas ele esteve em situações bem confortáveis. Quando você tem a defesa dos Bills, que tem tido seus problemas para parar o jogo terrestre o ano inteiro, parando o jogo terrestre, pressionando o quarterback, Cole Bishop jogou bem demais, a defesa estava totalmente baleada e mesmo assim mostrou o seu melhor, Joey Bosa pressionando o QB, as grandes equipes, mesmo com lesões, mostram o seu melhor futebol americano, a gente viu isso algumas semanas atrás na vitória do Detroit contra Tampa, e a gente viu isso na vitória de Buffalo contra o Kansas City Chiefs. Espetacular. Josh Allen, 5 vitórias, 1 derrota em temporada regular contra Kansas City, 0-4 nos playoffs. Eu ainda acho que essas equipes vão se encontrar mais uma vez. E meu último destaque, eu queria falar sobre algumas coisas dessa vitória de Seattle em cima do Washington Commanders. Eu sei que o Jayden Daniels se machucou na reta final e tá todo mundo crucificando aí o Dan Quinn. E até ele falou que deveria ter tirado o Jayden Daniels, mas não é bem assim também não, tá? Quantas mil vezes que a gente já viu o quarterback ficando, mesmo com seu time levando uma surra, o jogo inteiro, querendo sair de campo com alguma coisa positiva, sendo tão competidor que você não quer sair, você quer jogar. Eu sei que cabe ao treinador falar assim, não, sai daí, mas o treinador também é um competidor, né? Ele também quer ver alguma coisa positiva. Então a gente pode, se machucou, deveria ter saído do jogo, deveria ter tirado o jogador. Ok, poderia ter tirado o jogador, a gente já viu isso acontecendo. Mas a gente já viu as duas coisas acontecendo, não tirando, né? E só quando o cara se machuca que a gente vai lá e crucifica o treinador. Jogadores gostam de ficar em campo, especialmente quando o negócio está humilhante, eles querem sair com alguma coisa positiva de campo, né? E eu acho que é isso que aconteceu. Então, eu sinceramente acho errado a gente ficar crucificando o Dan Quinn. Sinceramente. Eu acho errado, tá? Ok, o Daniels se machucou, ele deve perder algumas semanas aqui, eu tô olhando o calendário de Washington, ele joga contra os Lions na semana que vem, vão levar uma surra, depois Miami,
depois Denver e depois em Minnesota. Tudo indica que o Washington vai terminar essa sequência 1-3, né? Aí ficaria 4-9. É uma defesa que não funciona bem, time muito inconsistente esse ano. E é uma pena, né? Porque depois de tudo que a gente viu no ano passado, o Washington chegando à final de conferência, a gente achava que o time, depois de tantos anos sofrendo, a gente achava, putz, acharam seu quarterback e agora as coisas vão começar a mudar e voltar lá pra como eram, né? Como eram as coisas lá nos anos 80 e anos 90, né? Anos de glória. E aí a gente vê o mesmo Washington Commanders de sempre. E agora uma lesão do Jayden Daniels, realmente muito melancólico. Mas tem algum quarterback jogando melhor que o Sam Darnold, né? Eu falei Patrick Mahomes, candidato a MVP, do Drake May, você tem o Josh Allen, você tem muita gente jogando bem. Mas, cara, o Sam Darnold, vocês viram o que ele fez no primeiro tempo do Sunday Night Football? 16 de 16, 282 jardas, 4 touchdowns no primeiro tempo. Quer dizer, é um dos primeiros tempos mais impressionantes da história da NFL, sinceramente. E o Sam Darnold, nesse momento, é o número 2 da NFL em QBR, que é aquele rating que vai de 0 a 100. 16 touchdowns, 5 interceptações. Ele tá realmente brilhando e eu gosto muito dessa defesa de Seattle. Eu já falei, top 5 contra o jogo terrestre, top 5 em pontos cedidos. O ataque aéreo é o 4º melhor da liga. Você tem um quarterback jogando em alto nível e eu acho, sinceramente, que tudo que aconteceu com o Sam Darnold no ano passado vai ser algo positivo, vai ser uma experiência positiva para ele continuar a sua evolução como jogador. A gente sabe, né? Reta final da temporada passada, os últimos 2 jogos, os Vikings perderam, último jogo da temporada regular e também nos playoffs, né? Perderam para os Lions, podendo garantir o título da divisão na semana 18 e depois perderam fora de casa para os Rams na pós-temporada e o Sam Darnold não foi bem nessas 2 partidas. Essa experiência eu acho que vai fazer o Sam Darnold crescer. Pode ser que Seattle tenha acertado em cheio na posição de quarterback, a gente ainda fica um pouquinho pé atrás, né? Ah, Sam Darnold, e aí, cara, como que você vai jogar aí na reta final? Mas se ele jogar bem, esse daqui pode ser um achado para a equipe de Seattle, porque essa defesa tá jogando bem demais. Esse Jackson Smith-Njigba é simplesmente espetacular, ok, my dears? É isso aí, meus jovens. Semana 9 que realmente deu o que falar. Oh, hello, bola! Falamos em breve aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Um grande abraço. Tchau!